Se a prestação de conta diante do trono branco fosse hoje, você teria certeza da sua salvação? Caso a resposta seja não, fique comigo até o final desse vídeo, que você vai poder aprender a como manter a sua salvação em dias, para quando nosso Senhor e Salvador Jesus voltar, ou então você descer a cova, você possa ter certeza e usufruir da salvação eterna. Tá, então, baseado nessa necessidade, nós vamos levar até você agora aquilo que vai garantir, caso você queira obedecer, a salvação da sua alma. Vamos lá, nós vamos se esforçar para levar o máximo possível para com que você possa entender. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Só de ler esse versículo a gente imagina o quanto o arrependimento ele tem um poder muito grande. Só que quando nós falamos de arrependimento, muitas pessoas pensam que arrependimento é chorar, que arrependimento é a pessoa ficar às vezes com aquele olhar triste de sentimento daquilo que aconteceu, ou se ela fez alguma coisa errada, ela fica ali triste, ela pensa que aquilo ali é o arrependimento. Na verdade, aquilo ali é sentimento de pesar. Arrependimento é quando você analisa que você precisa mudar de vida e que você deixa de andar naquela direção que você andava e passa a andar na direção certa, ou seja, nos caminhos de Deus. Você dá um giro, digamos assim, de 180 graus e deixa de andar na direção que você andava e passa a andar nos caminhos do Senhor. E como que você faz isso? É essa a nossa preocupação. Por toda a nossa vida nós sempre vamos ter essa preocupação de levar as pessoas a manterem uma comunhão, um relacionamento estreito com Deus, que é isso que garante a nossa salvação. O arrependimento e a conversão. O arrependimento nós já citamos, né, que é você deixar de andar na direção que você andava. E se converter significa você se conectar de fato e de verdade ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e passar a viver pela sua vontade. Nós vamos aqui mostrar com mais detalhes para que você não tenha dúvida de nada, para que quando o nosso Senhor e Salvador Jesus voltar, ou você ir ter com Ele, você possa estar preparado para isso. Porque não está longe. Nós observamos todas as profecias da Bíblia, está se cumprindo. Todos os avisos que foram preditos estão acontecendo. Todos os sinais estão se cumprindo. Sabe, se eu fosse a hora de eu somar agora aqui, mas o nosso assunto não é esse, é outro, mas nós vamos fazer um vídeo só falando sobre a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e os acontecimentos dos últimos dias. Mas agora nós vamos detalhar aqui o que significa o arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados e para que venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Você observa que a vida não tem sido fácil. Mas a partir do momento que você deixa de andar na direção que você andava e passa a se esforçar para andar nos caminhos de Deus, o Espírito Santo te dá uma capacidade essa que você tem condições de vencer todas as situações adversas e passa a ter um tempo de refrigério, que é essa a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. Porque quem serve a Deus enfrenta problemas. Mas o fato é que ele tem um refrigério da parte do Senhor, ou seja, faz com que ele tenha condições de vencer os momentos difíceis. Então, nós queremos que você viva esse
se arrependa e se converta a Ele. E nós vamos citar aqui alguns passos que você deve dar. O primeiro, você já ouviu falar, mas eu vou pegar aqui para me lhe mostrar, para com que você possa dizer assim, não, mas ele me mostrou, ele não me mostrou dentro da Bíblia, e agora nós vamos lhe mostrar dentro da Bíblia para que você possa ter a direção da palavra. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se não houver o novo nascimento, a pessoa não pode ver o reino de Deus. O que é o novo nascimento? Jesus mostrou isso com clareza. Vamos falar sobre... Eu não sei se você entende o que é batismo nas águas, ser batizado nas águas. Você precisa ser batizado nas águas, sim. Ah, mas muita gente não foi, por exemplo, o ladrão lá da cruz. Mas ele não teve tempo. O tempo foi pouco para ele. Estava na hora de ser morto já e ele não precisou ser batizado nas águas. Mas a gente que tem tempo... O que é o batismo nas águas? É a morte da velha natureza pecaminosa. Simboliza a morte, isso mesmo, da velha natureza pecaminosa. A partir do momento que você entra nas águas batismais, você sai dali uma nova criatura, lavada e purificada, através da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Só que talvez a sua pergunta seja, como eu vejo muitas pessoas que foram batizadas e elas não mudaram? Eu vou lhe ser muito sincero. Elas não foram batizadas. Elas simplesmente tomaram um banho mal tomado, porque o comportamento delas não mudou. E isso talvez tenha sido o motivo pela qual tem deixado mau exemplo. As pessoas dizem, não, mas para ser batizado como fulano foi, eu prefiro... E também tem aquelas que a gente não falou, né? Que às vezes já foram batizadas inúmeras vezes. Cada uma vez que elas mudam de igreja, digamos assim, elas se batizam. Se batiza aqui, se batiza ali, vai se batizando, se batizando. Na verdade, não se batizando, mas tomando banho, né? E o melhor, mal tomado. Tá, mas nós vamos falar do batismo que funciona. Qual é o batismo que funciona? É esse que você chega e foi batizado, e a partir dali a sua velha natureza morreu. Tudo que você fazia de errado, a partir dali, você não vai mais fazer. Não que não venha ter oportunidade, vai ter sim. Mas você vai entender que você tem um compromisso, que você fechou um dia o compromisso de morrer para esse mundo, para não fazer mais a vontade do mundo, e sim fazer a vontade de Deus. Aí sim, esse é o batismo nas águas que eu estou falando, do qual eu estou falando, que traz a morte da velha natureza. Isso aconteceu com o Senhor Jesus, afinal de contas, todos os servos de Deus que tiveram a oportunidade, eles foram batizados nas águas, tá? E tá ok, você falou do batismo nas águas, agora eu quero saber o arrependimento. Ele já falou um pouco sobre o arrependimento. Mas para juntar as duas coisas, conversão, ou melhor, arrependimento e conversão, você precisa ser batizado nas águas e precisa assumir essa fé. Ter essa unidade com Jesus. Então, vão vir oportunidades, porque você vive nesse mundo pecaminoso e vai ter todo tipo de oportunidade de você voltar para a prática do pecado. Mas você vai entender que você fez esse pacto, essa aliança, e usou as águas batismais para fazer com que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado na sua vida a partir de quando você muda, a partir de quando você faz isso, uma simbologia. Tá. E para ser salvo, você precisa arrepender-se do seu pecado, crer na morte e na ressurreição de Jesus por você e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida.
Tá. A aceitação do Senhor Jesus, que as pessoas dizem, ele aceitou Jesus. Ou ela aceitou Jesus. Você já ouviu essa frase muitas vezes. Só que aquele que confessar o nome dele diante de 2 ou mais testemunhas, ele também confessará diante do Pai. Ok, isso é verídico. Só que às vezes a pessoa, ela confessa o nome do Senhor Jesus, simplesmente confessou, e pelo fato dela ter confessado, ela pensa que aquilo ali, ela não precisa assumir o compromisso, porque ela já falou. Ela já usou a palavra, mas na verdade é aí que ela precisa, porque falou, ou seja, não cumpre a palavra dela. Assim também acontece com a pessoa que diz assim, não, mas eu já aceitei Jesus. No verbo ela aceitou, mas na verdade ela tem expulsado Jesus da vida dela. A partir do momento que ela começa a viver uma vida fora dos padrões, que ela começa a viver uma vida toda errada. Então ela tem dito para o Senhor Jesus, em silêncio ela tem dito, eu não te quero mais na minha vida, eu não te aceito mais. Mesmo que ela tenha confessado. Então precisa juntar o verbo e a atitude. Você aceitou e você permanecer com Jesus dentro do seu coração. Você entendeu? Porque você pode me dizer, mas eu vejo muitas pessoas que aceitou Jesus, eu vi dobrando o joelho lá na presença lá na igreja, em qualquer lugar que seja, e ele disse que aceitou o Senhor Jesus como Salvador da vida dele. Mas ele disse, só que ele não assumiu. Então é essa diferença que eu tenho certeza que você vai fazer. Você vai aceitar, por exemplo, você vai se batizar nas águas, vai aceitar Jesus e vai ter uma vida de permanência em cima daquele compromisso que você fechou com ele. Vamos citar alguns processos passo a passo. Primeiro você deve ponderar sobre a sua vida, então voltar-se de tudo que há nela que seja contrário ao que Deus almeja de você. Tudo aquilo que contraria a vontade de Deus, tudo aquilo que não agrada a Deus, você precisa tirar da sua vida. Você precisa eliminar da sua vida. E esse ato de voltar-se do seu egoísmo e ir em direção a Deus é chamado de arrependimento. Nós continuamos falando sobre arrependimento. Então, isso é chamado de arrependimento. Você pode observar onde a gente falou, Atos 3:19. E o que vai acontecer? Vai começar a vir refrigérios para a sua vida, porque você tem um compromisso com ele. E o segundo, o que você tem que fazer? O segundo passo a ser dado você deve reconhecer que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os seus pecados, você aceita como Senhor e Salvador para que Ele limpe todo o seu pecado, ou seja, você se deixa entregar para Ele, você se deixa ser conduzido por Ele, como substituto que pagou o preço do seu pecado. Você encontra isso lá em Romanos, capítulo 5, versículo de 9 a 10. Tá? E o terceiro, você deve pedir a Ele para ser o Senhor da sua vida. E reconhecer aberta e verbalmente que Jesus não é somente seu Salvador, e sim também o seu Senhor. Fica em 1 João 2, capítulo 2, versículo 23. Então, assim, é um conjunto que vai fazer com que a partir daí a sua salvação esteja completamente garantido, mas aí precisa haver uma, digamos assim, uma perseverança, uma permanência para com que você possa perseverar até o fim. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, mantenha essa chama acesa, mantenha-se conectado a Ele a partir do momento que você fez isso. É por isso que às vezes as pessoas dizem assim, mas o que eu preciso fazer? Qual a igreja certa? Que lugar eu tenho que estar? Olha, para ser sincero para você, não existe igreja certa. E existe você acertar, ou melhor, ajustar a igreja, que é você. Entendeu agora? Você precisa
entregar-se de corpo, alma e espírito. Aí sim, aí a mudança começa a acontecer no seu interior e a certeza da salvação passa a habitar dentro de você. Aí você pode contar, manter a sua salvação intacta. Você pode, a qualquer hora, Jesus voltar, ou você descer a cova, você pode, não, eu tenho certeza da minha salvação. Porque eu estou fazendo certo. Eu estou vivendo a minha fé. Bem entendido, né? Então agora nós vamos... a Bíblia diz que todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É João 1, capítulo 1, versículo 12. Você observa que muitas pessoas, ou todos nós sabemos que boa parte das pessoas são criaturas de Deus e não filhas de Deus. Mas a partir de quando você passa a fazer isso, você passa a ser considerado como filho de Deus. Filho de Deus. Porque você sabe que no início da criação, Deus criou o homem. Mas quando você passa a fazer a vontade dele, você então passa a ser considerado como filho de Deus, como diz lá em João 1, 12. Então, quando você abre o seu coração e recebe, ele vem habitar dentro do seu coração. Você já imaginou o Senhor Jesus, ou melhor, o Espírito Santo habitando dentro do seu coração? Você já formou uma ideia? Pense nisso. Salvação, ela vai estar dentro de você. Você vai poder salvar as outras pessoas. Você vai poder ajudar as outras pessoas. Você vai poder ter vida para passar para as outras pessoas. E você vai deixar de ficar mendigando em locais. Você vai deixar de ficar dependendo de coisas para poder dizer que você está salvo, que na verdade não está. Você entendeu? E você vai depender somente do Espírito de Deus, que vai estar habitando dentro de você, vai te dar condições para ser salvo e te dar condições para salvar as outras pessoas. É esse o segredo. Não tem muito detalhe, que as pessoas pensam que tem um monte de detalhe, que é difícil. Não é fácil. Manter a fé até a volta do Senhor Jesus, ou então até nós descermos a cova, não é fácil, porque exige sacrifícios esses que você tem que renunciar à sua vida, deixar de viver o seu eu, deixar de viver por alguns ensinamentos que parecia que garantia até a salvação, só que quando você foi analisar, você não consegue tocar a salvação, você não consegue tocar, que eu digo, é ter certeza de que você está salvo, mesmo fazendo tudo o que você foi mandado fazer, mesmo tendo um cargo, mesmo já tendo feito um monte de coisa, mas está faltando. Por quê? Não está alinhado nesses pilares aí que nós falamos. Então, só recapitulando, o terceiro, você deve pedir a Ele para ser o seu Senhor da sua vida. Reconhecer aberta e verbalmente que Jesus não é somente o seu Salvador, mas sim também o seu Senhor. Você entendeu, né? Então, Ele é o seu Senhor, você vai viver para Ele, vai obedecer o mandado dele, os mandados. Aí você fica uma pessoa consciente de que tanto faz Ele, a hora que Ele vir, ou a hora que você descer a cova, a sua salvação está garantida. Isso que garante a sua salvação. Você se converter, você se arrepender e se converter. E o arrependimento exige, claro, como a gente já falou, né? E esses passos aí. Quando ele passa a habitar dentro da sua pessoa interior através do Espírito Santo e começa a viver em você a vida dele, aí sim, o Senhor Jesus passando a viver a vida dele em você, você passa a ser uma criatura diferenciada, independente de religião, independente de organização religiosa, independente de alguém estar te... Sabe? Você pode não ter um lugar
para servir, mas você é o lugar de servir a Deus. Então, junte todas as suas forças, decida hoje. Se você puder, aí você fala assim, mas como é que eu sou batizado? Quem me batiza? Faça o seguinte, vai em uma igreja aí que comungue a fé no Senhor Jesus e fale lá com o líder, lá com o pastor. Fala assim, eu vim aqui, eu quero ser batizado nas águas. Lá ele vai perguntar se você... Então, você vai se batizar e a partir dali você vai viver a fé no Senhor Jesus. Porque às vezes há uma exigência da própria instituição, mas você vai congregar a fé aqui com a gente, você precisa dar os seus documentos. Eu não sei se todas são assim. Eu sei que muitas elas preferem até conseguir membros. E tipo assim, prender a pessoa como um membro, pegando documentação, não sei. Mas o que vale, o que vai valer, é você se batizar e viver a fé no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, viver através dos mandamentos bíblicos. Aí, através da obediência às palavras do Senhor Jesus. Aí você vai ver que a sua salvação vai estar garantida. E a nossa preocupação é essa, fazer com que as pessoas venham viver a fé no Senhor Jesus e possa estar preparada para o dia da volta dele. Possa estar com a sua salvação garantida a qualquer hora e a qualquer momento. Então, eu quero, neste momento, pedir para você que faça as outras pessoas também conhecerem a palavra, como funciona, o que ela tem que fazer para ser salvo. Compartilhe com elas esse conteúdo, tá? Faça isso. Se inscreva no canal para com que a plataforma entenda e ela passe a recomendar para mais pessoas esse conteúdo. E para com que nós também entenda que tem pessoas interessadas e nós continue fazendo vídeo todos os dias para fazer com que mais pessoas possam se conectar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já, eu quero pedir a Deus que lhe abençoe rica e abundantemente no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Eu sou Ari Moreira e todos os dias eu vou estar fazendo vídeo para com que você possa estar aprendendo a viver a fé no Senhor Jesus.